Seguimos falando sobre o corte de preços da gasolina pela Petrobras e, para isso, converso agora com Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Seja bem-vindo, Pedro. Uma ótima tarde a você. Ô, Gabriel, obrigado, é um prazer falar com vocês. No final das contas, o Pedro, a Petrobras que não corta este preço do combustível já há mais de um ano. E eu gostaria de entender como é que é recebida essa mudança nos preços às distribuidoras em boa hora, Pedro. Olha, Gabriel, se a gente olhar, né, e pensar naquela política de preço de paridade internacional, a Petrobras não deveria e nem poderia baixar o preço nesse momento, né? Ela já estava com combustível, gasolina defasado há muito tempo, né? No momento que o preço do petróleo está subindo, inclusive hoje, em razão do anúncio da OPEP de não cortar, não aumentar mais a produção, então o preço está subindo 4% mais ou menos. Então, defasado aqui no Brasil. Então, esse anúncio da Petrobras, nós vamos estar provavelmente com o preço ainda mais defasado do que o mercado internacional, né? E o que corrobora que essa nova política de preço da companhia não tem nada transparente, né? E a companhia não consegue explicar o porquê que fez agora essa redução de preço, né? O que me parece, como você colocou aqui na reportagem anteriormente, que é, de forma muito triste, né, que a companhia querendo ajudar o governo de forma política a segurar a inflação. Então, do ponto de vista de mercado, não faz o menor sentido a Petrobras anunciar essa redução de preço na gasolina. Eu até percebi uma pequena alta, uma pequena variação positiva, por exemplo, do combustível vendido pela Petrobras, do que é o combustível vendido lá fora, o preço de paridade internacional. A gente usa aqui, por exemplo, praticamente todos os dias, o relatório da ABICOM, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Indicava que o combustível estava 3% mais caro no Brasil, mas o corte foi bem maior, foi de 5,6%. E aí fica esse apontamento para a falta de clareza nos métodos para a utilização da política de preços da Petrobras. É isso que você está apontando, Pedro? Olha, sem dúvida, né? Como eu coloquei, o petróleo nesse momento está subindo, né? E essa conta, né, Gabriel, na verdade, é muito uma tendência, né? A política de preço, ela é nada mais é do que a política comercial da empresa. Então, se o petróleo está subindo, a gente está vendo que o mercado, o preço vai subir, a tendência é que você tenha um aumento e não uma redução. Então, essa redução, como você colocou, né? Pela minha conta aqui, por exemplo, ontem a gasolina estava 2,5% defasado em relação ao mercado internacional, né? Pela minha conta de ontem para hoje, né, com esse anúncio novo, a gente vai chegar aí próximo, um pouco mais de 10% de defasagem. Essa conta, como eu coloquei, pode mudar um pouco, o preço do câmbio, o preço do barril muda de minuto a minuto, né? Mas, porém, essa direção que a gente estava falando, como você colocou, não, na minha visão, não permitia esse corte anunciado pela Petrobras. E o curioso também é que no anúncio oficial da companhia, ainda coloca lá, como você também colocou, que desde 2022 a companhia reduziu, né, o preço em 22 centavos, menos 17% em relação à inflação. E esse anúncio, né, ele não tem relação nenhuma uma coisa com a outra, né, porque o preço do barril, o preço do combustível, ele é cotado no mercado internacional em dólar em função do preço do barril do petróleo. Não tem nada a ver o controle da inflação interno ou porque a Petrobras resolveu ou conseguiu baixar o preço em 22 centavos. Isso é uma conjuntura internacional que mudou, sim, muito de 2022 para cá e muda toda hora. O preço do petróleo é muito volátil e o câmbio aqui no Brasil também. Então, essa relação que ela coloca no anúncio, a meu ver, também é uma relação, um anúncio político, tentando mostrar que a Petrobras, né, no novo governo, baixou o preço do combustível, quando, na verdade, essa correlação ela não existe. Os efeitos para a Petrobras da prática desta alta defasagem nas suas contas, quase 10% de defasagem em relação ao mercado internacional, Pedro. Olha, a gente vai ver esse resultado no próximo balanço da companhia. Por exemplo, né, no último trimestre anunciado, né, a Petrobras deixou de ganhar o custo de oportunidade, ou seja, vender combustível no Brasil mais barato do que no mercado internacional, custou a companhia, pelas contas do CBE, algo em torno de 4 bilhões de reais, né? Então, essa defasagem ela vai estar sendo paga, né, pelo acionista e pela Petrobras, né? Como eu falei, é um dinheiro que a companhia deixa de ganhar, né? Ela o custo oportunidade, ela poderia vender mais caro aquele combustível que está vendendo. E um outro fator também que é preocupante é quando você mexe, Gabriel, de forma artificial, né, no mercado livre de preços,
você cria artificialidades, e essas artificialidades são sempre ruins para o consumidor e para o equilíbrio do mercado. Por exemplo, a competitividade entre a gasolina e o etanol. O etanol é um combustível ambientalmente melhor, um combustível é um combustível renovável. Então, quando você baixa o preço da gasolina nessa forma, criando essa artificialidade, necessariamente o etanol perde competitividade. Os consumidores, quando forem aos postos de gasolina, vão preferir botar gasolina do que colocar etanol, porque o preço está artificialmente mais baixo em razão dessa política da Petrobras. E agora, impactos não econômicos, mas de credibilidade dessa política comercial, Pedro. Há muito se questiona quais os métodos utilizados pela Petrobras para a formação do seu preço. A presidente, inclusive, chegou a falar, a comentar no final do ano passado, que se ela deixar os outros descobrirem como é que se forma o preço da Petrobras, ela tem que ser demitida. A gente já não tinha ajuste há muito tempo, o que, claro, deixa um pouco essa situação de lado. Já que a política não é acionada, a gente não tem como fazer uma análise profunda sobre o assunto. Agora, que efetivamente cortado o preço da gasolina, o que sobra, por exemplo, de estrutura, por exemplo, de governança para esta política de preços, quais poderiam ser os efeitos de credibilidade para a política da Petrobras? Olha, na verdade, Gabriel, a Petrobras, como eu coloquei, a política de preço nada mais é do que a política comercial da companhia. Então, quando a presidente fala isso, ela se esquece que a Petrobras é um agente monopolista no mercado brasileiro. É diferente do mercado de refrigerante, do mercado de água mineral, no qual as empresas, elas sim, têm a sua política comercial guardada a sete chaves para que não consiga tomar mercado do outro concorrente e assim sucessivamente. Não é o caso da Petrobras. A Petrobras, como eu coloquei, ela é monopolista de fato no mercado de venda de combustíveis no Brasil. E quando você entra no site da própria Petrobras, ela bota lá, não, olha aqui a transparência no preço, como é a formação de preço. Mas se você for lá a fundo, você vai ver que aquilo ali, na verdade, não diz nada. A transparência não dá para você entender o que é. Então, no final do dia, eu acho que sim, a credibilidade da companhia acaba sendo manchada, porque você, quando olha do ponto de vista de mercado, fica sempre essa questão. Ela não deveria ter feito baixar o preço agora, não explica por quê e nem por qual motivo fez isso, o que dá sempre a entender que foi, como você colocou na reportagem, para ajudar o governo, a controlar a inflação, inclusive no próprio anúncio, dizendo com aquela frase no final, que ela diminui 22 centavos, que a inflação do período foi maior, o que, na minha visão, não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Então, na minha opinião, mais do que o anúncio e a redução do preço, fica, sim, essa mancha de que a companhia está tendo algum tipo de ingerência política e a diretoria trabalhando para ajudar a segurar a inflação e a popularidade do governo, que não anda lá muito boa. Agora, quem eu tenho certeza que vai reclamar, inclusive já vou daqui a pouco mandar uma mensagem e pedir um posicionamento, são os importadores de combustíveis, ô Pedro, porque perdem um pouco de competitividade com os produtos internos, são vendidos às distribuidoras e, claro, produzidos pela Petrobras. Há muitas questões em relação ao combustível importado por nós, há muito combustível, por exemplo, vindo da Rússia. Você acredita que esses cortes, essa defasagem de cerca de 10%, desequilibra um pouco essa relação com o combustível importado? Que, lembrando, a gente precisa importar bastante por conta da natureza do nosso mercado. A gente produz muito petróleo, mas não refina tanto assim. Olha, sem dúvida, Gabriel? Os importadores, quando a Petrobras começa a fazer essa política de preço, nada transparente e sem seguir o mercado internacional, o mercado da importação pelos agentes privados fica sempre muito complicado. Como é que você imagina? Eu e você, nós temos aqui uma importadora de gasolina e de diesel. A gente concorre com um agente do mercado que está sempre vendendo mais barato do que você compra lá fora. Então, a nossa carga, quer dizer, a nossa atribuição, o nosso trabalho acaba sendo eliminado. Então, isso é ruim, como eu coloquei, para a competitividade do mercado. Então, ora, a Petrobras age como se o mercado fosse totalmente maduro, fosse um mercado totalmente competitivo, porém, o fato da vida é que ela tem o poder de monopólio. 85% do refino brasileiro é da Petrobras. Então, ela tem sim essa capacidade, em razão das suas estruturas de refino serem integradas, tem características da companhia que permitem a companhia fazer isso, e a companhia tem uma geração de caixa grande que também permite vender combustível mais barato e deixar de ganhar dinheiro, o que o agente privado não pode fazer. Eu acho que isso é muito ruim, volto a falar, para o mercado, porque cria artificialidades
no final das contas, quem paga a conta acaba sendo sempre o consumidor. Feito, Pedro. No caso, o que você espera dessa política caso o petróleo efetivamente engate uma tendência de alta? Caiu bastante, foi lá para casa dos $60. Mas caso nós tenhamos aí um petróleo subindo demais, voltando para casa dos 70, aí, claro, um cenário completamente hipotético, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas você acredita que talvez essa política de preço seja colocada novamente à prova, já que a gente passou mais de um ano sem nenhum ajuste nos preços? A gente não sabe, né, Gabriel? Porque o abrasileiramento do preço, que é a política nova, ela não nos diz essa direção, né? Então, o que a gente tem visto nos últimos reajustes, pelo menos no diesel, né, é que quando o preço do mercado internacional baixa, quer dizer, o preço do barril fica mais barato e o câmbio fica mais arrefecido, o repasse é imediato para os preços da Petrobras dos combustíveis. Quando esse aumento é feito, esse repasse não é tão imediato. E aí acontece o que eu coloquei, o que aconteceu nesse último trimestre. Custou à companhia 4 bilhões de reais essa defasagem. Se o petróleo for subindo e a companhia não repassar esse valor, né, a companhia vai deixar mais dinheiro na mesa. A gente tem que lembrar aqui que em 2014, por exemplo, né, a companhia tinha essa política de preço e o petróleo, aconteceu exatamente esse cenário que você colocou, quase que uma tempestade perfeita, o petróleo a mais de $100, o câmbio muito alto, e a Petrobras chegou a ser a empresa com a maior dívida corporativa do planeta Terra, mais de 100 bilhões de dólares, porque não repassava os preços ao consumidor e acabava suportando dentro do balanço da companhia toda essa defasagem. Esse talvez seja o limite dessa pergunta que você me fez. Eu não acho que a gente vai chegar a esse limite, mas é uma gradação, né? Não é o ideal a companhia segurar os preços. Para o balanço da companhia não é o ideal, para o setor de petróleo não é o ideal, para os agentes, né, importadores não é o ideal e principalmente para o consumidor que fica sem saber o que vai acontecer. Né? No primeiro momento pode ser bom baixar o preço, mas essa conta sempre vem, porque essa artificialidade é difícil ela se manter. Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que prazer tê-lo por aqui, meu caro. Lhe desejo uma ótima tarde. Vamos acompanhar essa política de preços e já lhe faço o convite para quando mudar de novo, ou quando a gente tiver em um cenário um pouco mais apertado com essa disparidade entre o mercado brasileiro e o mercado internacional. Vamos ficar bastante atentos. Uma ótima tarde, uma boa semana para você. Boa tarde, Gabriel. Fico aqui à disposição de vocês. Um abraço. Agradecido. Um abraço.